e tal. Sim. E aí que eu achei bacana, porque assim, a mulher em si tem uma parte hormonal, acredito, tudo, o corpo, um metabolismo meio diferente do homem, vamos dizer assim, né? Totalmente Christian. diferente. E assim, e muitas vezes as pessoas tratam a alimentação de forma igual, né? E eu vou pensar aqui, por exemplo, né, a questão alimentação, quais algumas diferenças você fala assim que é importante ressaltar, clássico, assim, que é clássico? A limitação da mulher que devia ser mais diferente com relação ao homem, porque é questão hormonal, coisas assim. Sim. O que eu pego muito no consultório, e essa é a grande diferença entre homem e mulher, eu percebo que os meus pacientes homens que eu atendo, os maridos das minhas pacientes, eles normalmente comem arroz, feijão e carne. É uma alimentação mais pobre, mas é uma alimentação diária em arroz, feijão, né? São grãos. No caso de nós, mulheres, a gente tende a comer muito industrializado. Muita bolachinha, torradinha, barrinha de cereal, porque a gente acha que é saudável, porque a gente quer facilitar o dia a dia. E com isso, a gente percebe que o sistema hormonal do homem é muito melhor, tem mais testosterona, tem um metabolismo mais avançado do que o de nós, mulheres, e por isso, mesmo o homem comendo de forma mais pobre, quando ele come nutrientes, mesmo assim o metabolismo dele funciona muito melhor do que o de nós, mulheres, quando a gente começa a se alimentar de bolacha, e o desgraçado torrada. ainda consegue ter aquela barriga de chope gigante, né? Você vê como é que é? Tudo é pra dar certo. O homem é foda, né, cara? Sim. Não, mas se for analisar... A gente é foda, não é? Sim. Pô, O que acaba com vocês é bebida alcoólica, sério. Mas se for analisar, por exemplo, eu dou aula pra terceira idade, né? E aí o que acontece? O pessoal da terceira idade, se for analisar, tipo assim, você vai no baile da terceira idade, tem 70 mulheres e 3 homens. Sim. Você vai na aula da terceira idade, a minha, por exemplo, a aula tem 15 mulheres e 2 homens. Então, a impressão que dá ao longo do tempo, o homem morre antes, né? Sim. E a mulher vive um pouco mais e ela tende a ser mais saudável, acredito, que o homem, assim, na questão com a idade também, né? Pelo fato. Já os homens mais de idade, onde você vai encontrar eles? Nos bares ou nos jogos de bocha, baralho, se encontra bastante gente assim, esse roda pra cidade. Será o meu futuro esse? Eu já vou no bar direto, pô? Então. Não vou mais, né, cada pandemia. Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que no andamento da idade, você percebe como ele, além de se alimentar mais mal que a mulher, ele se cuida menos no geral, do que a mulher, né? O grande benefício de nós mulheres é que a gente faz um preventivo muito melhor do que os homens. A gente vai ao ginecologista todo ano, a gente faz exames preventivos todo ano. O homem normalmente só procura o médico quando aparece um sintoma ou quando já está com uma doença. Sim, exato. Por isso que nós, mulheres, vivemos mais que vocês. Porque nós nos preocupamos muito mais com a prevenção. Vocês se preocupam mais com o tratamento. E não com a prevenção. É por isso, gente. Nossa, cara. E é isso. E até a questão do exame, a gente até comentou do exame de próstata, né? Sim. Que a gente comparou o exame de Papa Nicolau da mulher, um tempo atrás, e exame de próstata. O homem não quer saber de fazer o exame de próstata. Mas a mulher faz o exame de Papa Nicolau, que é tão invasivo como o de próstata, né? Mas isso é algo que é mais cultural mesmo. Porque hoje o homem pode fazer o PSA pelo sangue. E aí, se tiver alguma alteração no PSA, ele vai ser encaminhado pro urologista para ali sim ser examinado. E fazer um exame mais aprofundado. Mas os homens, a partir de 40 anos... podem fazer o PSA, que é o rastreamento para genes cancerígenos no sangue, sem necessariamente serem examinados. Eu vou pegar minha caneta aqui, peraí, PSA, né, que eu tô chegando lá, deixa eu anotar aqui, que é pra eu saber qual que é aquilo que eu vou fazer. Exame. Aquele que você tá querendo, o Christian falou que tem um outro, ele quer fazer um outro, mas eu acho que esse outro que ele quer fazer, eu vou, deixa eu anotar, PSA. Isso, beleza. Já anota aí. Amanda, vou fazer uma pergunta pra você. A gente tá conversando aqui sobre a saúde da mulher e a questão da... A mulher tem uma coisa que chama menstruação. Sim. E nem tudo é perfeito, né? A gente veio com uma cruz chamada ciclo menstrual. Exato. E tem relação isso com a questão alimentar? Por Totalmente. exemplo, Totalmente, Christian.
quando a gente se alimenta bem, o nosso ciclo, ele vai ser tranquilo. A gente não vai ter cólica, a irritabilidade não vai acontecer, viu, meninos? Então, para as esposas, para as namoradas... Diminui a irritabilidade mesmo? Muito. A mudança de humor. Então, ter uma alimentação saudável, principalmente ali no período pré-menstrual, da TPM, é muito importante para prevenir tanto as cólicas quanto a mudança de humor, irritabilidade, a acne, queda de cabelo. Então, tudo isso a gente consegue melhorar através da alimentação. E eu sempre falo para todas as minhas pacientes, quando o ciclo é dolorido, quando a gente tem muita cólica, a mulher fica imprestável no período menstrual, é porque a alimentação dela é muito ruim, é muito inflamatória. E aí a gente cai de novo no que eu disse, bolachinha, torradinha, que é o padrão alimentar da maioria de nós mulheres hoje, infelizmente. Então, essa relação, então, eu fiquei bem curioso aqui quando você falou a questão da cólica, né? Sim. Então, que é uma coisa muito comum, né? É muito comum, né? Tem gente que tem bastante e tal, a gente tem até menos, né? Inclusive, eu tenho um cliente que chega a ter dor lombar, né, nas costas quando tá menstruada. A cólica, né? E acaba até refletindo nas costas e tal. Mas, então, uma alimentação, vamos chamar assim, mais suja, né? Rica em gorduras e tal, vai influenciar bastante, então, nessa relação de dor. Sim. Mas não quer dizer que a pessoa não vai deixar de ter. Exato. O que eu observo é que quando você tem uma cólica menstrual, a cólica ela é fisiológica. O que é a cólica menstrual? São as prostaglandinas, que são enzimas que vão lá contrair o útero da mulher para que aquele endotélio que não teve a fecundação seja eliminado e seja renovado e aconteça um novo ciclo. Quando esse processo ele é muito doloroso, é porque existe uma coisa chamada inflamação crônica de baixo grau, que faz esse endotélio engrossar além da conta, e por ele engrossar além da conta, o nosso corpo precisa liberar ainda mais enzimas. Então, pensa, se eu tenho uma parede, uma camada fina para descascar, é muito mais fácil do que se eu tiver uma camada grossa ali de concreto. É isso que acontece no nosso útero. Então, ter uma alimentação limpa, sem industrializados, principalmente farinha de trigo e açúcar, que são os alimentos mais inflamatórios, vai contribuir positivamente para eliminar as cólicas e trazer elas para que, de fato, elas sejam fisiológicas. Aquela cólica de primeiro dia de menstruação, mas que não deixe a mulher sem trabalhar, que é o que acontece